Olá, vice-diretores, coordenadores, professores facilitadores. Estamos aqui reunidos hoje, a equipe de língua portuguesa e de matemática da Diretoria de Ensino de Taubaté, para retomar alguns pontos com vocês sobre essa semana B, quais são esses objetivos dessa recuperação, que materiais que nós podemos utilizar, de acordo com todos os documentos encaminhados. Então, vamos começar um pouquinho relembrando como funciona essa semana B. Olhando o calendário aqui de setembro, nós conseguimos perceber que acontece intercalado a semana A com a semana B. A semana A é essa que nós passamos dessa semana, com a informação da EFAP, com da diretoria de ensino e o ATPC da unidade escolar. Na semana B, nós temos o foco na recuperação. É aquela semana que há aquela divisão dos componentes curriculares em língua portuguesa e matemática. Vamos relembrar um pouquinho dessa divisão e retomar alguns pontos. Nessa semana B, que acontece agora, dia 22 até o dia 24, na semana que vem, nós temos, das 7 da manhã às 9h15, o ATPC da unidade escolar, com todos os componentes reunidos. Então, na terça-feira, humanas, na quarta, a equipe de linguagens, e na quinta, ciências da natureza e matemática. Estarão reunidos nesse momento para dar continuidade às pautas da semana A, né, tratando dos ATPCs, dando continuidade. Depois, das 9h15 às 10h45, todos irão acompanhar as orientações no centro de mídias. E depois irá acontecer essa divisão. Língua portuguesa e matemática retornam para o ATPC com vocês na unidade escolar, tratando especificamente sobre recuperação e aprofundamento. Mas vamos entender um pouquinho hoje, mais detalhado, esse centro de mídias e esse ATPC da unidade escolar de 90 minutos. Vamos começar um pouquinho retomando aqui esse ATPC do centro de mídias. Nesse momento, onde todos estarão no centro de mídias, nós temos uma diferença. Língua portuguesa e matemática, eles irão acessar o centro de mídias nesse canal específico de recuperação e aprofundamento, de acordo com o ano série. Então, às 9h15, eles vão acessar um ano série, né, do 6º até a 3ª série do ensino médio, para acompanhar algumas orientações um pouco mais gerais, e depois o trabalho com as sequências de atividades desses anos séries. E é importante relembrar que eles têm que acessar esse ícone laranjinha, que é próprio para recuperação e aprofundamento, e tem do 6º até a 3ª série do ensino médio. Já os outros componentes curriculares, eles deverão acessar o canal Formação de Professores. Eles irão acessar às 9h15 e continuarão no canal até 12h15, onde terão as informações, com vários temas, articulações, recuperação, enfim. Então, eles deverão acompanhar essas informações no canal Formação de Professores. Então, voltando à língua portuguesa e matemática, depois que eles tiverem as informações no centro de mídias, eles retornam para a unidade escolar. Nesse momento, é que vai ter aquelas orientações específicas para a recuperação e aprofundamento desses componentes. Quarta-feira, língua portuguesa, e quinta-feira, o componente de matemática. Então, vamos ver um pouquinho mais detalhado como a gente vai desenvolver essas ATPCs, tanto de recuperação, tanto de matemática quanto de língua portuguesa. Para isso, vou passar a palavra para a equipe de língua portuguesa para detalhar um pouquinho para vocês como vai acontecer essa ATPC de recuperação. Bom dia, vice-diretores, professores coordenadores e professores facilitadores. Eu sou Rodrigo César, PCNP de Língua Portuguesa, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse componente. Vamos lá? Bom, temos algumas orientações gerais aos professores coordenadores para que conduzam com eficácia essa reunião da semana B. É muito importante que vocês participem das formações do Centro de Mídias São Paulo, realizem a leitura prévia dos materiais indicados para a TPC, observem a modelização para replicar durante a TPC, lembrando que modelizar é criar um modelo ou esquema, é mostrar ao colega como se faz, né?
E isso é explicado para vocês na reunião de segunda-feira do Centro de Mídia São Paulo. É importante também disponibilizar aos professores os materiais para leitura prévia, bem como o material Aprender Sempre, volume 3, professor e aluno. É importante que vocês verifiquem se os professores compreenderam aquilo que foi explicado a eles, né? Se ainda há lacunas, tanto no ponto pedagógico quanto no ponto técnico. Bom, nós temos aí também os endereços, né, do site Anos Finais e Ensino Médio, para que vocês possam passar aos docentes, aos professores, os materiais indicados para essa formação da semana B e também fazerem as leituras prévias. No próximo slide, nós vamos recordar um pouquinho do que foi tratado no primeiro encontro, né, onde vocês analisaram as habilidades essenciais e a relação delas com a competência leitora. Também puderam observar que durante o trabalho para desenvolver essas habilidades é preciso trabalhar capacidades de leitura e revisitaram a síntese das capacidades de compreensão, apreciação e réplica da professora Roxane Rojo. Temos alguns pontos relevantes que são importantes de observar, né, que vocês verão agora, que são diversificar os gêneros textuais e os gêneros discursivos, investir em temas que são de interesse dos estudantes, focar na intenção pedagógica para desenvolver habilidades e competências e também realizar intervenções junto aos professores, principalmente nos momentos de interação. Vale ressaltar que essas relevâncias não são só para o ensino e a prática de leitura, mas também para todos os eixos da língua portuguesa, como, por exemplo, a análise linguística. No próximo slide, nós veremos os objetivos desse segundo encontro, que são reconhecer as modalidades didáticas de ensino de leitura e resgatar as suas intencionalidades pedagógicas, identificar e analisar o trabalho com algumas dessas modalidades didáticas, né, na situação de aprendizagem 1, e os encaminhamentos para o planejamento. No próximo slide, nós temos um excerto da professora Roxane Rojo sobre modalidades didáticas ou tipos de atividades, e ela nos orienta sobre o olhar detalhado e intenso sobre um determinado aspecto, tornando-o de maneira intensa, né? Essas modalidades, elas podem ser de leitura ou escuta, podem ser também de produção de textos orais ou escrito, análise linguística, e se constituem como atividades habituais ou ocasionais, e compõem sequências didáticas de atividades ou projetos. Agradeço a atenção de vocês e passo a palavra para a PCNP Lidiane, que também é de língua portuguesa, e vai detalhar um pouquinho com vocês sobre algumas dessas modalidades. Até já. Lidiane, é com você. Obrigada, Rodrigo. Olá, vice-diretores, professores coordenadores e facilitadores. Aí na tela, como vocês podem perceber, nós temos algumas modalidades que serão abordadas na sequência de atividades. Então, nós temos a leitura colaborativa, também conhecida como leitura compartilhada, leitura em voz alta pelo professor, atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema, leitura individual com questões para a interpretação escrita e roda de leitores ou conversa apreciativa. Mais adiante, nós falaremos alguns pontos relevantes quanto a essas modalidades. Então, nós temos aí no slide posterior a leitura colaborativa, que é muito conhecida como leitura compartilhada. O que essa modalidade de leitura favorece a aprendizagem dos estudantes? Então, por meio da mediação do professor, ele vai acionando ou propondo algumas perguntas, alguns questionamentos, e os estudantes podem, então, apresentar os conhecimentos prévios antes mesmo de se realizar a leitura. Eles também podem checar essas hipóteses que foram levantadas, consolidando aquilo que eles acreditam que esteja presente na leitura. Localizam informações, fazem generalizações,
além também de propiciar-se um momento para apreciação estética e ética e possibilitar, então, a réplica a respeito do que foi lido. Essa leitura também propicia os estudantes, né, mobilizar essas capacidades de leitura e também observar como os demais estudantes apresentam essas capacidades ou estratégias de leitura para o entendimento do texto lido. Na próxima lâmina, nós vamos também perceber aí e visualizar uma outra modalidade de leitura, que é a leitura em voz alta feita pelo professor. O que essa modalidade propicia ao estudante? Então, ela propicia, então, que ele observe os procedimentos e comportamentos de leitura realizados pelo professor. Então, por exemplo, seleção de um autor, de um gênero, de uma editora, apreciação da ilustração, entre outros elementos presentes no texto. Possibilita também que o estudante ele observe a fluência leitora do professor, como o professor modeliza essa leitura, né? Possibilita também o contato com os estudantes na maneira de escolha do texto, ou seja, né, como o professor seleciona textos, porque às vezes o estudante não tem ainda um conhecimento, uma maturidade, né, para selecionar bons textos, ou textos que não são ainda pertencentes ao universo em que ele construiu ao longo de sua vida. Então, o professor é o par mais experiente e competente para sugerir e apresentar leituras que ampliem o conhecimento de mundo do estudante. Ele também vai perceber, né, a competência, né, que o professor tem ao, por exemplo, realizar a leitura, dicção, entonação, dramatização, entre outros elementos presentes aí na leitura realizada pelo professor. Na próxima lâmina, nós vamos ver a modalidade, né, ou as atividades sequenciadas de leitura. O que elas permitem? Então, as atividades que estão apresentadas no Aprender Sempre, elas apresentam um grau crescente de ampliação e de aprofundamento das leituras que serão realizadas. Então, o aluno não só aprenderá e mobilizará as capacidades de leitura, mas ele vai se aprofundar e ampliar esses saberes que permeiam as modalidades de leitura. E também ela favorece que ele se aprimore em seus procedimentos de estudo. Então, grifar, anotar, sistematizar, esquematizar. Então, ele aprende aí alguns comportamentos e algumas estratégias que são propícias para o estudo de determinados textos. Na próxima lâmina, nós vamos verificar, então, a modalidade de leitura individual com questões para interpretação escrita. Ao professor, essa modalidade, ela permite que ele observe e analise se o estudante já se apropriou dessas capacidades de leitura, se ele consegue desenvolver uma leitura e realizar esses procedimentos, essas capacidades que são importantíssimas para se tornar um leitor competente. Além disso, o professor, a partir desse diagnóstico que ele realiza de observação da leitura, né, do aluno e a interpretação, ele pode elaborar outras atividades que potencializem o desenvolvimento das capacidades de leitura. Na próxima lâmina, nós vamos verificar, então, a roda de leitura ou conversa apreciativa. O que essa modalidade de leitura favorece, né? Ela favorece o desenvolvimento das capacidades de leitura e compartilhar as estratégias dos demais participantes e como que eles elaboram esses significados durante a roda de conversa. Ela favorece também a construção dos conhecimentos, né, artísticos literários,
que tem relação com a fruição estética do texto. Ela orienta também os estudantes a explorar os textos e compartilhar, né, as ideias e informações a respeito deles. Na próxima lâmina, nós vamos verificar aí, né, algumas coisas importantes que são a sistematização de tudo que foi falado até esse momento. Então, à luz das modalidades didáticas ou tipos de atividades que podem nos ajudar a organizar o ensino para a aprendizagem da leitura, de modo a potencializar o desenvolvimento das habilidades do eixo de leitura. Identificamos e discutimos algumas dessas habilidades na sequência de atividade 1. Ou seja, a sequência de atividade 1, ela oferece ao professor o trabalho com algumas modalidades que nós exemplificamos anteriormente. Na próxima lâmina, nós temos aí a referência que foi utilizada, né? Então, as referências, melhor dizendo, que foram utilizadas, que é da Délia Lerner, Ler e Escrever na Escola, e da Kátia Bracklin, também, que foi uma leitura utilizada no encontro anterior. Na próxima lâmina, então, nós temos aí, agora, a equipe de matemática que vai explicitar os conhecimentos que serão discutidos na TPC de quinta-feira. É com vocês, meninas. Obrigada pela atenção. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho da recuperação em matemática, e para isso nós temos que pensar quais são os objetivos da nossa TPC. Você pode nos dizer, Liara? Claro, Lívia. O objetivo dessa a TPC de recuperação é promover essas análises, reflexões sobre essas sessões do caderno do professor, subsidiar esse trabalho, né? Com subsídios teóricos e práticos, para implementar esse trabalho pedagógico com novas ações, com novas ideias, para despertar curiosidade e interesse dos estudantes. Então, no desenvolvimento dessas sequências de atividades propostas no caderno do aluno. Mas que materiais, Lilian, que a gente vai usar propriamente dito para fazer atingir esse objetivo? A Lidiane e o Rodrigo já mostraram para a gente que nós temos lá no site do Currículo Paulista os materiais, a matriz de habilidade, que nós vamos conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido para a recuperação, e o Aprender Sempre, volume 3. Nós não podemos esquecer que o material, tanto de língua portuguesa como de matemática, para o programa de recuperação e aprofundamento, é o Aprender Sempre. Fora isso, a cada nova formação, nós temos alguns anexos, algumas fundamentações teóricas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o trabalho que o professor vai realizar. No caso do encontro passado, a relevância da pergunta e o modelo do aquário. E agora, Liara, o que mais nós temos que organizar? Como, com tudo isso, nós podemos organizar a TPC? Então, primeiramente, nós temos que acessar os materiais lá no site do AVEFAP e pegar os materiais que vamos utilizar nessas formações. Para o encontro passado, nós utilizamos os seguintes itens da pauta: orientação para a formação, a apresentação que foi utilizada e esses anexos que a Lilian acabou de citar, o método do Fishbowl e a relevância da pergunta. E nesse encontro da semana que vem, nós temos lá no site EFAP disponibilizado o documento Orientações para a Formação e Apresentação que vocês podem utilizar. Porém, esses dois anexos são importantíssimos serem retomados, porque eles vão fazer parte desse próximo encontro. Esses dois arquivos que a Lilian comentou e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ele vai contribuir no desenvolvimento dessa TPC. Então, é importante retomar esses dois arquivos e, além disso, também ler essas orientações para a formação. Nesse arquivo de orientações, vocês encontram cada slide
com uma orientação embaixo. Então, é importante vocês baixarem o PPT, que vai ser utilizado na formação, mas também olhar esse documento, pois ele tem essas orientações, sugestões de questionamentos, como abordar o tempo previsto que pode ser trabalhado na TPC de 90 minutos. Olhando esses materiais, caso ainda tenham alguma dúvida, vocês podem retomar lá no Centro de Mídias essa formação que ocorreu com a Silvia, né, com a especialista. E ela trata desse PPT, abordando os questionamentos, com algumas falas que podem contribuir também nessa formação, nessa realização desse ATPC. Mas, lembrando que aquele PPT que a gente colocou é muito importante, não é? Então, vamos relembrar um pouquinho o que foi falado nele, o que a gente pode utilizar nesse momento, Lilian? Bem, o método Fastball, que é o método aquário, ele traz as estratégias de como eu posso fazer agrupamentos para incentivar a participação de todos os estudantes nas aulas mais dinâmicas, valorizando na contribuição do conhecimento. Então, como eu posso envolver os meus alunos, como eu posso fazer agrupamentos nesse momento de pandemia, que são fundamentais para o bom desenvolvimento da recuperação. E também, Liara, no próximo slide, a relevância da pergunta, que são exatamente os dois anexos da primeira reunião que aconteceu. Só que, quando eu falo de relevância da pergunta do professor, que tem o objetivo de motivar o estudante, de provocar efeitos positivos, eu não posso deixar de levar em considerações que o questionamento puro e simples não é bom por si só. Uma pergunta que deu sim ou não, tá, sim, não, mas você entendeu? O que você entendeu daquilo tudo que foi proposto? O necessário é que tenhamos boas perguntas. Mas por quê? O que você faria com? E assim sucessivamente. No próximo slide, nós podemos ver o desenvolvimento das análises do material. Liara? Sim, essa estrutura do material, né, Lilian, é fundamental o professor conhecer. E é isso que está sendo trabalhado nessas ATPCs. Então, aqui vocês têm uma foto, no caso do material do 6º ano de matemática, a primeira situação que é proposta. Vocês podem perceber que tem nessa atividade, tem o objetivo dela, tem como organizar essa turma, os materiais necessários, a parte do iniciando para ter essa conversa, esse momento de reflexão com o aluno, o desenvolvendo, que vocês vão propriamente desenvolver essas atividades, e o finalizando, como a gente vai poder fechar essa atividade para ver se atingiu realmente aqueles objetivos propostos. No encontro anterior, né, na TPC anterior, ele teve o foco principalmente no item de organização da turma e o iniciando. E agora, nesse momento, tem o foco no desenvolvendo e no finalizando. Mas é importante conhecermos essas seções do caderno, fazer uma análise, refletir como iremos realizar essas atividades, né, para despertar a curiosidade e o interesse do estudante, né, e conseguir, assim, retomar essas dificuldades, né, e sanar essas dificuldades que os alunos têm. Então, para isso, para esse trabalho, para realizar essa reflexão, é importantíssimo discutir aqueles anexos que a Lilian comentou, que foram trabalhados. Por isso é muito importante, porque ele vai trazer metodologias, ele vai trazer sugestões para que a gente possa aperfeiçoar nossa prática. Então, pensando nisso, né, vamos olhar um pouquinho como a gente pode trabalhar isso, não, Lilian? É uma coisa muito importante nessa estrutura que o caderno traz, é que o professor se aproprie de todos esses passos fundamentais para garantir as aprendizagens dos alunos. Mas no desenvolvimento do trabalho que está sendo realizado, ela propõe para a gente alguns momentos para discussões durante a realização. Então, explicar aos estudantes a atividade que deve ser feita ou solicitar
que a faça individualmente ou em grupo, é suficiente para engajar na resolução pretendida? Ela propõe no material de vocês alguns desenvolvimentos, propõe ao aluno que leia, peça para o aluno analisar, peça para o aluno construir. Tudo que ela solicita é suficiente que eu faça isso apenas para que eles comecem a trabalhar? Muito importante que a gente instigue os alunos durante a execução das atividades propostas para os alunos, e também que a gente fique questionando, perguntando para os alunos, fazendo eles pensarem, para que eles possam realmente dar o resultado que a gente espera. Então, é importante, nesses momentos, que vocês façam os professores colocarem o ponto de vista deles e, se necessário, trazer nesse momento a fala que a Silvia Centelhas traz no vídeo para a gente. Por isso, como a Liara disse, é importantíssimo nós fazermos a leitura detalhada e utilizemos também o vídeo da Silvia para qualquer dúvida. Então, importante colocar, principalmente para os professores facilitadores, auxilia ele muito na hora de dialogar também com os professores, com os seus pares. Não é, Liara? E o que mais eu preciso fazer, Liara? Então, vamos assim retomar, não, Lília? O que é importante? Acessem o site da IFAP, observem esses materiais, né, que estão indicados lá, estude esses materiais, disponibilize esses anexos aos professores com antecedência, para que haja essa discussão e essa reflexão no ATPC, né, como a Lília estava citando. É importante que eles façam essa análise do material, pensem em boas perguntas, como irão trabalhar esses materiais no momento da recuperação. Então, oriente os professores que verifiquem essa matriz, esse caderno do Aprender Sempre, volume 3, e daí vocês conseguem desenvolver o ATPC de vocês com aquela pauta, né, aqueles materiais que estão propostos lá no site AVFAP. É muito importante a gente fazer toda essa análise. E também na formação, né, foram sugeridos alguns itens, alguns materiais que podem auxiliar nessa dinâmica, né? Como, por exemplo, esse, para saber mais aí, a pergunta na sala de aula, que é muito interessante, que também pode ser trabalhado durante essa ATPC. É um auxílio muito grande aos professores, né, Liara? Os professores coordenadores retomarem junto com aqueles 2 anexos aquele referencial das boas perguntas. Sim, é fundamental, né? Aí tem para vocês, também podem ser disponibilizados aos professores para um estudo, né, para que eles vão se apropriando. Obrigada, gente. Passo a palavra para o Rodrigo. Queridos vice-diretores, professores coordenadores e professores facilitadores. Bom, nós, as equipes de língua portuguesa e matemática, realizamos essas orientações complementares para auxiliá-los no planejamento e desenvolvimento da ATPC da semana B. Porém, em caso de dúvidas, deixamos aqui o convite a vocês para o dia 21, às 10 horas da manhã, no nosso plantão de dúvidas. Muito obrigado pela participação, até a próxima e tchau, tchau!